Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé, desta semana em que falamos sobre a eleição e as primeiras impressões do pontificado do Papa Leão XIV. Nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, nas quartas-feiras, sempre das 8 às 9 da noite, nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, YouTube e Facebook, sempre também das 8 às 9 da noite, na reprise na Rádio Miriam aos domingos, das 7 às 8 da manhã, e também das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos às 9 da manhã, e também na TV Serra, canal 526 da NET, nas segundas e terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul. No YouTube, basta se inscrever, procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e mensagens e o próprio Razões da Fé, que nós publicamos todas as semanas. Nós estamos, nesta semana, falando sobre o pontificado recém-iniciado do Papa Leão XIV. Nosso tema de hoje, o que esperar do pontificado de Leão XIV? Temos 3 convidados com a gente. Primeiro, o padre Leonardo Inácio Pereira, que é vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Obrigado, Padre Léo, pela presença. Muito obrigado, Felipe. Uma saudação a todos que nos acompanham neste dia. Perfeito. E temos outro Leonardo, Padre Leonardo Luciano Dalosto, doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Atualmente ele é o pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, em Caxias do Sul. Olá, Padre Leonardo, obrigado pela presença. Olá, Felipe. Uma saudação também a quem nos acompanha nesse momento. E nós temos conosco também a alegria de ter um jornalista, doutor em comunicação, que está em Roma nestes dias, acompanhou o conclave, acompanhou também esses primeiros dias do ministério do Papa Leão XIV, o Oscar Elizalde Prada, que é diretor de comunicação do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, nós conhecemos como CELAM, doutor em comunicação, nomeado pelo Papa Francisco como consultor do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé. Oscar, obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo convite, Felipe, e um grande abraço para todos, também para os padres, Leonardo. Perfeito, temos então os 2 Léos aqui falando sobre o Leão. Oscar, eu começo contigo. Como tu percebeste aí em Roma a eleição do Papa Leão XIV? Como foi a reação da comunidade de Roma, da imprensa e também do clero, dos cardeais, enfim, à eleição do novo Papa? As primeiras reações logo da eleição, do dia 8 de maio, foram muito boas. Eu acho que no momento nem muitos esperavam que o nome do elegido para a sucessão do Pedro fosse um cardeal dos Estados Unidos, mas também com uma experiência missionária de 22 anos no Peru, portanto muito perto de nós latino-americanos, e foi muito bem recebido. Ontem foi o encontro com os meios que vieram para Roma para a cobertura do conclave, e acho que foi uma mostra dessa grande acolhida que teve o Padre Leão XIV neste primeiro encontro. Quando ele chegou, ele teve uma longa salva de palmas, todo mundo estava muito feliz. Aí ele brincou um pouco falando que normalmente esta situação de ovação, de salva de palmas prolongada, acontecia no final do discurso e não no começo. Então ele esperava que todo mundo ficasse acordado até o final. Brincou um pouco. E foi muito bom este encontro. Ele também já está marcando um pouco as linhas do seu pontificado.
acho que de a pouco vamos conhecendo um pouco mais o nosso novo Papa, mas também é claro que ele se situa sempre na continuidade do trabalho que foi iniciado pelo Papa Francisco, desta igreja muito voltada para as periferias, muito perto dos pobres, muito comprometida, digamos assim, com a realidade do mundo, mas ele também vai fazendo do seu jeito, como me falou há poucos dias o cardeal Leonardo Steiner, da Arquidiocese de Manaus. Ele me falava que ele achava que este Papa continuaria o legado do Papa Francisco, mas do seu jeito. E estas palavras também foram parecidas às palavras do cardeal Omeya, da Espanha. Ele falava de o leão já está no trem que deixou o Papa Francisco, já subiu ao trem, mas vai fazer com um estilo próprio, um modo próprio. Então acho que tem essas interessantes perspectivas que estão falando os nossos cardeais. Muito bem. Robert Francis Prevost, então, foi eleito no dia 8 de maio como o Papa de número 267 da história da Igreja, o Papa de número 266 depois de São Pedro, né? Nesta sucessão de uma Igreja que é viva desde Jesus Cristo, desde a ressurreição do Senhor, e então segue a linha da sucessão apostólica. Padre Leonardo Pereira, qual o impacto que causa o nome de Leão XIV? Houve muitos que julgaram ele por não ter escolhido Francisco II ou um outro, João 24, enfim. Houve também quem criticou as vestes, a cruz da apresentação no dia da eleição. Bom, primeiramente dizer assim que para todos nós foi uma surpresa quando ele foi apresentado com este nome, né? Eu fico imaginando o que se passou na cabeça do Papa para poder escolher este nome, porque significa uma nova identidade, digamos assim, né? E a gente vê que quando ele foi apresentado com o nome de Leão XIV, muitas especulações surgiram, né? Muitas pessoas começaram a fazer uma memória desde Leão Magno até Leão XIII, né? E agora, recentemente, naquela conversa que ele teve, Papa Leão XIV, teve com os cardeais, ele deixou claro para a humanidade inteira e para a Igreja a razão pela qual ele escolheu este nome, né? E ele disse que é exatamente por uma referência, dentre outras razões, mas a principal que ele deixou esclarecer é exatamente esta referência ao Papa Leão XIII, que foi um Papa que exerceu uma missão muito importante, especialmente quando da Revolução Industrial estava acontecendo alguns abusos da parte dos operários e trabalhadores, e a Igreja precisou dizer uma palavra forte, contundente, para ajudar especialmente as pessoas menos favorecidas, aqueles que estavam sendo explorados, a encontrarem dignidade, a terem leis a seu favor e assim por diante. Então, a gente vê que ele mesmo falou isso, o Papa Leão XIV, na conversa com os cardeais, esclarecendo, olha, escolhi este nome por causa da incidência social do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII escreveu uma encíclica chamada Rerum Novarum, para os ouvintes que estão nos acompanhando, que foi o primeiro documento, digamos assim, sistematizado da doutrina social da Igreja, né? Então, a gente entende com isso que uma das linhas fortes do Papa Leão XIV será exatamente o cuidado com as pessoas menos favorecidas, com os pobres, os trabalhadores e assim por diante. Você falava, Felipe, de talvez algumas pessoas, alguns grupos, já questionarem por que o Papa Leão XIV não escolheu o nome de Francisco II.
ou então porque as pessoas estão criticando porque ele usa uma cruz dourada, ou provavelmente vai viver no Palácio Apostólico e não na Casa Santa Marta. Bom, eu aqui trago presente o Carlo Acutis, para ser bem assim simples, né, que dizia que nenhum de nós é fotocópia, Deus não faz fotocópias. E o Papa Francisco, com todo o seu vigor, com todo o seu apostolado e sua alegria de evangelizar, tinha sua maneira de ser. Aquilo que o Oscar acabou de nos falar também, né? A importância de a gente valorizar o Leão XIV, dando sequência a muitas coisas que o Papa Francisco ele nos apresentou como proposta de apostolado, mas ele vai fazer do seu jeito. Então a gente precisa também respeitar tudo isso que implica nessa nova identidade que temos à frente da Igreja de Roma. Muito bem. Padre Leonardo Dalosto, o que ficou do primeiro discurso do Papa Leão XIV no balcão da Basílica de São Pedro e do próprio encontro com os cardeais? Bom, o primeiro impacto eu penso que seja o impacto também de estilo, aquilo que dizia um pouco o Padre Leonardo. Pensemos que ele leu o discurso, né? Os papas nunca leem um discurso, não é normal isso. E então isso tem aqui, mostra que tem dois ingredientes aqui. Ele conheceu a América Latina, de fato viveu aqui, tem os pés nessa terra, mas é norte-americano, né? E tem também o modo norte-americano um pouco de se organizar. Ou seja, não é alguém que vai improvisar as coisas. Francisco, com o seu estilo mais aberto, improvisava, às vezes gerava até algumas pequenas polêmicas nas suas improvisações, né? Ele não vai improvisar, me recorda muito uma passagem de Pio XII lá, no final da década de 50, que diante de um grupo de médicos que foi ao Vaticano, mas não avisado, e apenas teve um encontro assim, o Papa não falou nada, só deu a benção. E quando o cardeal Bé perguntou, tá, mas santidade, o senhor não falou nada, ele disse, um Papa nunca improvisa, né? Então me recordou um pouco isso. Agora, do discurso, enquanto conteúdo, o que fica muito claro é exatamente a continuidade com Francisco, né? Vocês podem ter... Nós escutamos várias vezes o discurso, com certeza, né? Quando ele vai dizer assim, Deus ama incondicionalmente, a igreja está com os braços abertos para todos, a igreja deve ser sinodal, né? Devemos trabalhar pela paz, construir pontes, quer dizer, elementos que estão presentes no discurso de Francisco ao longo de todo o seu pontificado e que ele reclama para si agora nessa continuidade. De certa maneira, no discurso que ele fez também sábado pela manhã, os cardeais, claro, nós estamos ainda com nem uma semana de Papa, né? Mas o sábado de manhã com os cardeais, ele disse, olha, nós estamos nas pegadas do concílio há 60 anos, né? E vamos continuar nessa caminhada. Fica claro que ele não será um freio de mão, quer dizer, não vai frear a igreja vai continuar nessa caminhada em que ela já está. Me recordo agora que terça-feira, inclusive antes do conclave, o cardeal Walter Kasper disse assim, os cardeais têm clareza de que a igreja não pode puxar a marcha ré. Ela não tem como caminhar para trás. Ela vai continuar para frente. E se de fato é verdade que o atual Papa recebeu mais de 100 votos do Colégio Cardinalício, em tão pouco tempo, era já um consenso isso. De que nós devíamos continuar nesta caminhada, retomada por Francisco, de colocar o concílio, por assim dizer, novamente em andamento, e o Papa Leão XIV, com o seu estilo, repito, talvez não tão ligado ao improviso, ou aquela forma mais espontânea de Francisco, vai dar continuidade. Perfeito. Nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no Instagram da Diocese e tivemos algumas perguntas que já foram respondidas, outras serão respondidas agora ao longo do programa, mas me chama a atenção a contribuição da Angélica Stefanski, aqui da região pastoral de Farroupilha, quando ela diz assim, ele me pareceu muito simpático. Então, ela diz assim, ele sorri do jeito dele, ele falou também, né, tem voz firme, mas o sorriso e a forma dos acenos e até a forma de caminhar de alguém que é simpático, alguém que demonstra um carinho por quem está perto. O que você sentiu, Oscar, nesse momento aí desses primeiros passos do Papa? Bom, eu acho que o Papa está mostrando jeito de trabalho muito forte pelo diálogo social, pela paz,
era aquilo que chamava o Papa Francisco da cultura do encontro, mas também pela unidade. Nós sabemos que dos aspectos específicos do carisma dos agustinianos, que é a comunidade dele, é a questão da unidade. Então acho que ele já está dando algumas mostras de fortalecer essa questão, mas também diante das grandes questões sociais do nosso tempo, como já estamos falando, no caso específico da questão da inteligência artificial como uma das temáticas. Eu pessoalmente tenho uma grande expectativa. Em algum momento o Papa Leão XIV vai nos surpreender com um documento sobre inteligência artificial específico, mesmo que o Papa Francisco fez várias falas, mais de uma duzena de falas sobre a questão da inteligência artificial, mas ele acho que vai acrescentar isso. Mas eu vejo ele principalmente como um construtor de pontes, como uma pessoa que vai fazer isso que significa o nome de Sumo Pontífice, um grande construtor de pontes. Eu escutei isso para Dom Leonardo Steiner. O cardeal Leonardo Steiner me falou que ele estava olhando que este Papa poderia ser um grande construtor de pontes. Eu penso nas pontes para tentar não deixar tanta distância entre as situações que temos hoje de injustiça, de inequidade, entre os ricos e os pobres, mas também entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Nesse sentido é bem significativo que mesmo que ele nasceu nos Estados Unidos, ele desenvolveu todo o seu trabalho missionário e como pastor no sul, na América do Sul, em Peru, e não em uma grande cidade, mas foi em uma diocese da periferia. Eu lembro também no ano 2023, quando ele foi eleito pelo Papa Francisco para dirigir como prefeito do dicastério para os bispos, eu liguei para ele para fazer uma curta entrevista. E aí eu fiquei muito feliz quando no final da entrevista eu perguntei para ele: quando você vai para Roma? E a resposta dele foi: olha, eu estou muito feliz porque o Papa Francisco deixou que eu possa celebrar com o meu povo da diocese de Chiclayo a Semana Santa, assim que eu vou estar lá logo da Semana Santa no tempo de Páscoa. Então para ele era uma prioridade essa vivência de pastor. Então acho que ele tem essa capacidade de fazer essas pontes entre norte e sul. Eu penso também na questão dos migrantes, que sem dúvida é uma questão bem complexa no cenário geopolítico atual, mas também acho que vai ser muito bom. E outra coisa que eu vejo muito claro, que esta ponte também pode ser entre as culturas e as religiões. Ele já anunciou a possibilidade, ou está se falando da possibilidade que ele vai participar de um encontro que está se preparando por causa dos 1700 anos do Concílio de Nicea. Ainda não temos uma comunicação oficial, mas tem uma possibilidade bem grande. Então, bom, como falava, ele é um Papa com um olhar de unidade, de diálogo e muito missionário. Perfeito. O nosso programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós chegamos ao final desse primeiro bloco. Na sequência, você vai também nos acompanhar para entender o que nós devemos esperar deste pontificado. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou.
implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial.
As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, em que nós refletimos sobre o início do pontificado do Papa Leão XIV, com o nosso tema de hoje: o que esperar do pontificado de Leão XIV? Nossos convidados, então, o Padre Leonardo Inácio Pereira, o Padre Leonardo Luciano Dalosto e o jornalista, doutor em comunicação e consultor do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, Oscar Elisalde Prada, direto de Roma. Uma pergunta que eu quero contar com a percepção dos três convidados, e vou começar com o Oscar. O que esperar efetivamente do pontificado de Leão XIV? Documentos que o Oscar já vinha falando de algumas linhas que ele já vai moldando, mas o que podemos esperar também de ideia de um pontificado mais longo? O que espera o pontificado de Leão XIV? No encontro com os representantes das mídias no dia 12 de maio, ele apresentou algumas questões que acho que são bem interessantes em quanto à sua preocupação pelo trabalho pela paz. Ele lembrava a importância também de este cuidado de uma comunicação que ajude para a paz, uma comunicação que não transmita odeios, que não seja também uma comunicação com prejuízos, com fanatismos, com agressividade, mas uma comunicação que contribua a partir da verdade. Isto também ele ressaltou muito, a construção de uma sociedade melhor até. Ele também no encontro lembrou dos jornalistas que estão sendo presos neste tempo por causa do seu trabalho ao serviço da comunicação, da busca da verdade. Então ele pediu pela a libertação dos jornalistas presos, e acho que também mostra esse sentido também de sensibilidade humana e de respeito também pelo trabalho que cada um tem. Mas eu também destacaria aquele primeiro discurso que ele já deu para no encontro que ele teve na passada sexta-feira. Ele se reuniu com os cardeais e aí ele teve uma larga fala. Nessa fala ele não só teve uma fala com ele, mas também escutou os cardeais. Acho que isso é bem importante, porque o Papa também mostra que ele gosta de escutar antes do que dizer alguma palavra. Ele também gosta de escutar. E ele lembrou algumas das linhas chaves que foram apresentadas na exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Aí ele falava do primado do Cristo no anúncio do Evangelho. Ele falou da conversão missionária de toda a comunidade cristã, e aí também lembro que na sua primeira mensagem público, ele pediu para a sua diocese de Roma uma diocese missionária. Ele também falou do crescimento na colegialidade e na sinodalidade da igreja como uma questão muito importante, e ele também quer que os cardeais possam possam apresentar propostas concretas. Ele também falou isso, assim que eu acho que ele vai querer fazer um trabalho também de governança colegiada com os cardeais.
E também ele falou da atenção ao sensus fidei, ou seja, ao sentido da fé que está no meio do povo, lembrando de modo especial a piedade popular. E também ele falou do cuidado dos marginalizados e dos excluídos e o diálogo corajoso e confiante com o mundo contemporâneo. Então, acho que isto mostra que provavelmente os primeiros passos ainda temos que aguardar, por exemplo, a homilia que o Papa vai fazer no próximo domingo, 18 de maio, quando seja a Eucaristia do começo do pontificado. Acho que essa homilia vai ser bem importante para conhecer um pouco quais que são as linhas programáticas do seu trabalho pastoral, mas também provavelmente ele vai logo publicar algum documento pontifício com esse detalhe. Perfeito. Padre Leonardo Pereira, que esperar do pontificado de Leão XIV? Bom, eu imagino que a gente precisa partir daquilo que a gente pôde ver e escutar ao longo destes primeiros dias de seu pontificado, né? Como o Oscar estava nos falando, as falas do Papa Leão XIV, elas são muito fortes, elas são discretas, mas ao mesmo tempo elas têm uma força muito grande. Eu trago presente aqui a sua primeira Eucaristia, né? Quando ele celebrou na Capela Sistina com o grupo de cardeais, logo uma vez que foi eleito Papa. E ele parte do aspecto cristológico, né? Ele usa o texto que foi utilizado do Evangelho, aquele texto em Cesaré de Filipe, onde Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E o Papa parte daí para dizer que existem duas possíveis atitudes para que as pessoas possam responder. Uma atitude é a atitude do discípulo, que vai responder com alegria, não sem sofrimento, absolutamente, e a atitude daqueles que podem se mostrar indiferentes à pessoa de Cristo, né? E aqui o Papa, ele cita, né? Ele diz assim, abro aspas, muitas vezes existem contextos de fé em que a fé cristã é considerada uma coisa absurda para pessoas fracas e pouco inteligentes. Contextos nos quais, em vez delas, se preferem outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer. E então o Papa, partindo deste elemento cristológico, ele também está fazendo uma crítica ao indiferentismo religioso, também a um certo relativismo da fé cristã, e ele, a partir disso, ele vai dizer a importância do cuidado, especialmente com os mais vulneráveis, com os mais pobres. Ele diz assim: são lugares onde a missão se torna urgente, porque a falta de fé, muitas vezes, traz consigo dramas como a perda do sentido da vida, o esquecimento da misericórdia, a violação, sob as mais dramáticas formas, da dignidade da pessoa, a crise da família e tantas outras feridas das quais a nossa sociedade sofre e não pouco. Então eu entendo que, a partir do elemento cristológico, da dimensão da fé, o Papa vai dar para o mundo uma palavra de muita esperança na esteira do Papa Francisco. Entendo também que é o seu primeiro discurso, a primeiríssima palavra que o Papa falou: a paz do Senhor esteja convosco. Quer dizer, é um indício de que neste mundo tão conturbado, tão cheio de guerras, a fé cristã ela tem uma palavra de paz para oferecer. Uma paz, diz o Papa, desarmante e desarmadora. Uma paz que não é como a Pax Romana, né? Quando a gente estuda história, que elimina o que é diferente para manter a paz. Não. Uma paz que precisa do consenso, precisa do diálogo. E aqui também um pouquinho aquilo que o Oscar falava em relação ao Papa fazer um trabalho colegiado, né? Naquela conversa com os cardeais, a gente viu um grande elogio do Papa Leão XIV em relação a todo o processo, desde
a entrega do Papa Francisco, né? Que acompanhou, os cardeais todos acompanharam com tristeza, com pesar, a morte do Papa Francisco. Depois, a preparação para o conclave nas congregações gerais e, finalmente, a eleição do Papa Leão XIV. Né? Eu vejo ali uma força gigante de sinodalidade e de colegialidade, como o Oscar nos falava há pouco. Né? Diz o Papa, nessa conversa com os cardeais, nos últimos dias podemos ver a beleza e sentir a força desta imensa comunidade. Que imensa comunidade? A comunidade dos cardeais, que com tanto carinho e devoção saudou e chorou o seu pastor, Papa Francisco, acompanhando-o com fé e a oração no momento do seu encontro definitivo com o Senhor. Depois ele ainda vai dizer, a necessidade, demonstram bem os exemplos dos meus predecessores, especialmente o Papa Francisco, com o seu estilo de total dedicação ao serviço e sobriedade essencial da vida, de abandono em Deus no tempo da missão e da serena confiança no momento de partida para a casa do Pai. Ele recorda, como lembrava o Oscar, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, que é foi o grande programa de governo pastoral do Papa Francisco, a partir do anúncio do Evangelho, a transformação das inúmeras realidades. Eu penso que o Papa Leão XIV vai nos ajudar muito nesse sentido, para podermos valorizar também o Evangelho de Cristo, buscando na cristologia, né, na pessoa de Jesus, que dá as bases para a gente poder pensar também os problemas humanos e os dramas da nossa história. Padre Leonardo Dalosto. Bom, nós temos, acho que, 3 indicativos sobre como ele vai ser, né? Primeiro, a sua biografia, então, como padre, como bispo, enfim, como missionário. Depois, aquilo que ele nos disse até agora, em menos de uma semana, né? Os seus discursos, enfim. E o seu nome, eu acho que é muito importante essa questão do nome. Ele mesmo explica como uma ligação direta com Leão XIII. E Leão XIII, no século XIX, é um papa que exerce o seu ministério entre 2 pontificados extremamente conservadores, Pio IX e Pio X. 2 papas que não conseguiram, por assim dizer, entender a modernidade naquilo que ela tem de bom, e acabaram lançando uma condenação contra toda a realidade. Leão XIII, que foi eleito já velhinho, né, tinha 68 anos, na época era muito velho, e os cardeais esperavam que ele não durasse muito tempo, porque o Papa precedente durou mais de 30 anos. Então, a ideia é, vamos colocar um velhinho, o velhinho logo morre, e nós teremos tempo de preparar alguém para. Só que ele dura 25 anos, né, ele morre com 93, e um dos maiores pontificados, né? Tanto é que os cardeais brincavam que pensavam ter eleito um santo padre, elegeram um padre eterno. Mas o Leão XIII é uma espécie de oásis entre esses 2 pontificados, porque ele consegue perceber que na modernidade tem coisas ruins, sim, mas tem coisas boas. E ele inicia um diálogo com a modernidade, de modo particular, com a questão do trabalho, né? O padre Leonardo citava antes a encíclica dele, de 1891, a Rerum Novarum, né? Onde ele faz, de fato, uma defesa firme dos direitos dos trabalhadores, diante de uma revolução industrial que estava movendo o mundo e que transformava o ser humano em uma engrenagem apenas para o serviço das indústrias, né? Ele explicou, Bento XIV, que nós estamos em uma nova revolução, que não é mais agora a antiga revolução industrial, mas uma revolução da inteligência artificial, desse mundo digital, que me parece que é um mundo que não encontrará mais uma estabilidade. Nós estamos em uma contínua instabilidade. E a igreja vai ter que aprender a falar e a sobreviver também neste mundo de contínua instabilidade. Creio que será um Papa que vai tentar nos dizer aquilo que é essencial em um mundo onde tudo muda muito rapidamente, né? E aponta o essencial a partir daquilo que é também essa capacidade de fazer diálogo, como o seu predecessor Leão XIII fez. Tem um detalhe interessante de Leão XIII. Leão XIII, inclusive, escreve aos bispos brasileiros, pensemos ainda a época da escravatura, pedindo que os bispos trabalhassem contra a escravidão, né? A época, a igreja, inclusive, contava com mão de obra escrava, né? E o Papa lança uma condenação forte naquele período contra a escravatura no Brasil. Quer dizer, é um homem muito sensível às questões sociais da época, e penso que Leão XIV, com
um bom conhecimento que tem dos dois hemisférios do norte, né? Então é um homem que saiu do país mais rico e mais influente politicamente do mundo para um dos mais pobres, vai para o Peru, né? Conheceu os dois hemisférios. Será alguém com a capacidade de falar para esses dois mundos, né? Se nós pensarmos, já encerro, nós pensarmos hoje as duas lideranças políticas mais importantes ou conhecidas estão nos Estados Unidos, ou vieram dos Estados Unidos. Então nós temos o presidente Trump, com a sua liderança, nós podemos questioná-la se é boa, se é ruim, é outra história, mas há uma grande liderança nesse homem, né? Porque é o presidente dos Estados Unidos, e agora temos o Papa ali, né? Duas lideranças talvez até antagônicas, opostas, né? Nesse sentido, a nível de discurso e de prática, mas penso que a grande vantagem de Leão é que ele nasceu lá, mas teve os pés muito bem colocados na América Latina e conhece bem o hemisfério sul do mundo. Oscar, então nós falávamos anteriormente sobre, tu falavas sobre o encontro com os jornalistas, né, na segunda-feira, quando ele pede a libertação dos jornalistas presos e perseguidos. Vamos brincar por aqui, né? É um rugido forte do leão, né? Qual a mensagem desse posicionamento forte que ele deixa? Claro, é um Papa que certamente vai trabalhar a conciliação, né? Seja entre A e B, entre progressistas e conservadores, certamente vai ser um Papa conciliador. Mas qual a mensagem forte que ele deixa com este rugido pedindo a libertação dos jornalistas presos e perseguidos? A mensagem forte, ele começou a mensagem lembrando o Sermão da Montanha, especialmente aquilo que está ali. Acho que esta bem-aventurança foi o jeito como o Papa apresentou o seu desejo do nosso trabalho também na comunicação, até lembrando qualquer mensagem que deixou o Papa Francisco como sua última mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, sobre a questão de desarmar a comunicação de preconceitos, de fanatismo, de ódios, de agressividade. Mas também acho que neste encontro ele também nos encorajou para uma comunicação ao serviço da verdade. Acho que esta também é uma questão muito importante que o Papa lembrou, essa verdade que ele fala também que nos ajuda para acompanhar estes tempos, criar as narrativas que nos ajudam, porém, para que nunca cedamos à mediocridade, ele falou, não ceder à mediocridade. Então, o Papa também acha que é bem importante não deixar que os estereotipos ou os clichês sejam mais importantes do que a verdade. E tem uma outra coisa, nesta questão da inteligência artificial, eu também deixo uma palavra sobre isso. Ele é bem consciente a entrada da inteligência artificial também no mundo da comunicação. E ele valoriza seu potencial, mas também exige responsabilidade e discernimento para orientar as ferramentas para o bem de todos, né? Para que possam trazer benefícios para toda a humanidade. Então, acho que este foi um pouco esta questão, mas é claro, quando ele falou da liberdade dos jornalistas presos e quando ele falou dessa questão da inteligência artificial, ele levou também um grande reconhecimento de todos os jornalistas que estávamos lá, acho que em torno de 4.000, aí todo mundo celebrou também esta colocação. Mas também eu acho que o Papa aproveitou este primeiro encontro com a imprensa para se mostrar também muito perto de todos, né? Ele se aproximou daqueles que por boa sorte estávamos na frente, então ele cumprimentou, ele falou um pouquinho, mas sobretudo escutou.
até levou também um pequeno diálogo com algumas pessoas. Por exemplo, eu lembro que uma jornalista perguntou para ele se poderia organizar um jogo de tênis com outras 2 colegas ali. Então ele falou um pouco assim, também muito espontâneo, né? Nesta pequena roda que teve, cumprimentando algumas pessoas. Muito bem. Nós recordamos que o programa Razões da Fé, ele tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós agradecemos, Oscar, por ter desprendido também o teu tempo aí em Roma para estar conosco nesses 2 primeiros blocos do nosso programa Razões da Fé. E, na sequência, então, voltamos com os 2 padres Leonardo para seguirmos falando sobre Pontificado de Leão XIV. Até lá! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência.
Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, desta semana em que falamos sobre a eleição do Papa Leão XIV. Leão XIV, eleito então em 8 de maio de 2025, no conclave que elegeu o sucessor do apóstolo Pedro, após a morte do Papa Francisco,
o Papa de número 267 na história da Igreja, Cardeal Robert Francis Prevost, dos Estados Unidos, trabalhou também no Peru, e nós estamos aqui conversando com o Padre Leonardo Inácio Pereira, o Padre Leonardo Luciano Dalosto, sobre o que esperar então do pontificado de Leão XIV. Padre Leonardo Dalosto, ainda é cedo para a gente tirar conclusões, mas ele disse que é necessário andar na esteira do Concílio Vaticano II, ser uma igreja sinodal que caminha junto. Seria Leão XIV um pontífice conciliador para unir as linhas conservadora, moderada e progressista? Bom, o Papa Leão XIV já acenou a continuidade com o Concílio Vaticano II. E um concílio na história da Igreja sempre é um momento em que nós temos uma realidade teológica, ou seja, nós cremos que de fato a reunião dos bispos é marcada pela presença do Espírito Santo, para que nós possamos discernir as coisas, mas também sempre é uma reunião política, ou seja, um monte de gente discutindo assuntos, né, em relação à doutrina e também à disciplina da Igreja. Eu creio que Leão XIV, retomando com muita força, como também Francisco fez, o Concílio Vaticano II, está tentando ou tentará mediar para que nós possamos estabelecer consensos. O Papa Francisco dizia, ainda no Evangelii Gaudium, nesse primeiro documento dele, lá no seu pontificado, o documento programático do seu pontificado, que na Igreja nós temos o direito a termos opiniões diferentes em relação a muitas coisas, e que nós podemos ir estabelecendo consensos de modo particular naquilo que é essencial. Acho que o Papa Leão, por aquilo que nós temos até agora, vai tentar ajudar pelo diálogo a que nós tenhamos consenso em relação a questões que são essenciais, mas permitindo a pluralidade de pensamento na Igreja, né? Quando o Papa Francisco convoca para Roma o cardeal Fernandes para um dicastério importante, o dicastério da doutrina da fé, na carta que ele envia esse cardeal, ele diz, olha, esse organismo que tu agora vai controlar, vai trabalhar, no passado ele perseguiu. Agora a função dele é outra. A função dele é ajudar a Igreja no seu pluralismo. E isso significa dizer que nós temos duas possibilidades sempre de caminhar, e elas não são totalmente opostas, que é estabelecer consenso em algumas questões, sim, vamos caminhar por aqui, mas deixar a liberdade em relação a outras questões, né? Me parece que o Leão XIV, como Francisco, vai abrir um pouco essa porta, e essa porta, ela deixa que na Igreja exista espaço para aqueles que estão um pouco à frente e para aqueles que estão um pouco atrás, né? Nós temos que pensar que a Igreja não tem apenas opiniões diferentes, mas tem tempos diferentes. Tem tempos diferentes, ou seja, alguns já estão no século, no 2050, né? E outros estão ainda em 1800 e alguma coisa, quer dizer, nós temos isso dentro da Igreja. E eu acho que o Papa, ele sempre é alguém que tem que se entender também, dentro dessa grande comunidade, com mais de 1 bilhão e quase 500 milhões de pessoas, onde nem tudo é uníssono, onde nem todos temos uma única voz e uma única maneira de compreender as coisas. Sim, penso que qualquer Papa nessa época tem que ser um cara capaz de entender isso e de mediar isso. Porém, penso que na firmeza do nome, ele vai também dar umas linhas mestras indicativas. Olha, algumas questões são por aqui. Quando ele fala do concílio, ele diz, olha, a Igreja está já há décadas no concílio, não voltaremos atrás. Não voltaremos atrás. Apresentou algumas linhas do pontificado de Francisco como sendo já suas linhas também. Não voltaremos atrás. Acho que isso é importante. Na terça-feira, dia 13 de maio, a Secretaria-Geral do Sínodo encaminhou, então, uma carta ao recém-eleito Papa Leão XIV, no qual o cardeal Grech e também o vice-secretário, o vice-secretário-geral, eles escrevem, então, sobre o sínodo, sobre o caminho iniciado por Francisco lá em 2021, com a escuta de todo o povo de Deus, e eles concluem a carta com algo muito interessante. Agora que o caminho continua sob a orientação de vossa santidade, aguardamos com confiança o que a vossa santidade indicará
para ajudar no crescimento de uma igreja atenta e escuta, próxima de cada pessoa, capaz de relações autênticas e acolhedoras, casa e família de Deus, aberta a todos, uma igreja sinodal e missionária. Padre Léo Pereira, que nós podemos esperar também deste processo da sinodalidade, a partir das comissões que foram criadas pelo Papa Francisco, a partir dessas assembleias do sínodo realizadas em 2023 e 2024. Que passos nós podemos esperar acerca da sinodalidade? Bom, essa é uma palavra-chave no momento histórico que a igreja está vivendo. Sinodalidade significa caminhar juntos. E o Papa Leão XIV, no seu ministério até agora, ele veio dando estes indícios de caminhada junto com os irmãos, né? Quando esteve no Peru, a primeira saudação que ele fez no dia que ele foi eleito, ele saudou a sua antiga diocese, né? Isso falou em espanhol, inclusive, olhem só, colocar-se junto com aqueles que ele amou durante um longo período, né? Então a gente vê essa sua preocupação em estar próximo das pessoas. Outra realidade, enquanto ele era presidente do dicastério para os bispos, né? Ele precisou estar muito próximo dos bispos do mundo, porque todas as nomeações episcopais, as últimas destes últimos anos, passaram pelas mãos do Dom Cardeal Prevost. Do Cardeal Prevost. Então a gente precisa considerar assim que tudo foi feito, os dicastérios eles têm uma vida de trabalho coletivo, colegiado, né? Então isso a gente precisa considerar, é importante a gente refletir sobre isso, que ele vai certamente dar essa continuidade àquilo que o Papa Francisco ele veio primando, né? De valorizar as opiniões de todos. E eu entendo que essa é uma das questões irrenunciáveis que a nossa igreja precisa viver neste tempo, escutar a todos. Papa Francisco vai dizer todos, e é o que a gente espera também do Papa Leão XIV, né? Ele, inclusive, quando esteve celebrando na cripta da Basílica de São Pedro, na sua breve homilia que ele fez, no Dia do Bom Pastor, ele falou da capacidade de escuta, como nós precisamos escutar, né? Ele fala sobre o escutar, o verbo escutar, como é importante escutar. Jesus diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz. E penso que seja muito importante que todos nós aprendamos sempre mais a escutar para entrar em diálogo. São palavras do novo Papa. Escutar para poder entrar em diálogo. Não entra em diálogo quem não é capaz de escutar, né? Então, entendo que seja algo assim bem bonito e que a gente deve primar também na nossa vida de igreja diocesana. Padre Leonardo Dalosto, o lema que ele escolhe no seu pontificado é o mesmo do lema episcopal. No mesmo Cristo somos um. O que isso também quer demonstrar? Bom, com certeza, claro, é um lema que está ligado à ideia bíblica, né? Mas a ideia da unidade é uma ideia muito presente nos últimos pontífices, especialmente a partir do Concílio Vaticano II, que tem uma nova visão da unidade. No passado nós imaginávamos que os cristãos deveriam se unir, aqui falo os cristãos das diversas igrejas, voltando para dentro da Igreja Católica, né? Essa era uma visão pré-Concílio Vaticano II. Hoje nós temos uma ideia de que os concílios devem viver em comum, né, aquilo que têm em comum, especialmente o que parte do batismo, né, mas também respeitando a diversidade das suas tradições e identidades próprias. Dentro da Igreja Católica, penso que quando nós falamos que em Cristo somos um, volto a repetir aquilo que já disse antes. A ideia daquilo que é essencial. Naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, diversidade, é uma expressão da Igreja Antiga. E eu penso que o Papa Leão, como também Francisco, e mesmo os últimos papas pós-concílio, conseguiam mais ou menos entender isso com muita clareza. Tem questões que para nós
são identitárias. E essas questões, elas não estão apenas ligadas ao dogma da fé, mas também ao caminhar da igreja dentro da história. O modo como nós somos igreja hoje está ligado, por exemplo, ao Concílio Vaticano II, está ligado na América Latina às conferências episcopais. Isso para nós é identitário, são questões já essenciais para nós. Se nós olharmos para um Papa que nasceu nos Estados Unidos, mas que viveu muito tempo aqui, ele entende que existe uma identidade local e existe uma identidade universal. Acho que este lema dele nos ajuda a entender que o que ele vai tentar trabalhar conosco é algumas questões para nós que são identitárias, sejam elas dogmáticas, sejam elas de caráter pastoral, são para todos. Outras questões, talvez não tão importantes, mas mais assim acidentais de cada local, que cada região, que cada igreja local, que cada episcopado possa ter liberdade também como discernir e como trabalhar. Muito bem. Padre Léo, o que significa termos um agostiniano na esteira do Papa, na esteira da cadeira de São Pedro, substituindo um jesuíta? É interessante porque já por 2 pontificados nós temos padres, bispos que são religiosos, né? Papa Francisco era jesuíta, e assim marcadamente jesuíta, né? Porque as reflexões dele normalmente em 3 pontos, a imagem do caminho, que é muito própria dos jesuítas, de Santo Inácio, a ideia do discernimento, que está nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, a questão do discernimento dos espíritos, o discernimento da própria vida e assim por diante. E agora a gente tem um agostiniano como Papa, né? Aqui a gente precisa ter presente algumas realidades da espiritualidade agostiniana, né? Uma primeira que eu gostaria de destacar é a interioridade, a vida de interioridade, né? Santo Agostinho ele vai dizer que tarde te amei, ó beleza tão infinita e tão bela, tarde te amei. Onde que ele encontrou essa beleza? Dentro de si. Então, a gente já vê isso também em algumas das características do nosso Papa. Ele não é difuso, ele tem parece uma introspecção, algo assim espiritual, né? Eu vejo com bons olhos essa questão da espiritualidade agostiniana tão presente nele. Tem alguns aspectos de governo também que são próprios dessa congregação, dessa ordem religiosa. Na sua primeira fala, ele citou o seu pai Agostinho. Ele disse assim, que Santo Agostinho ele escreveu, né? Para quando ele foi eleito bispo, né? Ele disse assim: com vocês eu sou cristão, para vocês eu sou bispo. E o Papa usou essa expressão na sua primeira fala. Então, ele se entende cristão com todos, mas ele entende também que o seu ministério é um serviço, né? E então essas 2 características eu destaco, a questão da interioridade e da dimensão espiritual, mas também essa questão do governo, que certamente vai precisar escutar muito e interiorizar para tomar as decisões. E se pudesse dizer uma última palavra que eu vejo muito presente no nosso Papa, são as palavras positivas que ele lança para o mundo, né? Na primeira fala dele, ele deseja paz, e ele diz uma coisa muito linda e que deve ajudar a gente a se animar e ter esperança. O mal não prevalecerá. O mal não vai prevalecer no mundo. Nem as guerras, nem a fome, nem a injustiça. Por que não vai prevalecer? Porque nós, seres humanos, temos uma responsabilidade social nessa terra. E nós cristãos, pelo fato de sermos cristãos, ainda mais, porque temos a prerrogativa da nossa fé cristã que nos coloca diante das realidades. Vindo para cá, para o estúdio, falava com o Felipe, eu disse, olha só que coisa linda a nossa igreja católica. Existem outras igrejas que se preocupam com o social? Existem. Mas vejam como o mundo todo se voltou para Roma nessas últimas semanas, porque a Igreja Católica tem uma palavra para dizer para o mundo.
E a figura do Papa, que cria essa amálgama, né, que une, como falava o Padre Leonardo, que cria essa unidade, é expressão desse cuidado de Deus pela humanidade. Tanto é que no Dia das Mães, no Regina Coeli, né, o Papa disse assim, olha, uma das expressões mais bonitas de Deus é a gente ver os gestos das mães, a gente pode ver Deus nos gestos maternos. É fantástico isso. É o cuidado de Deus pela humanidade. E eu acredito que Deus teve um cuidado maternal com a humanidade, dando-nos Leão XIV. Rezemos para que ele continue firme e nos ajude a trilharmos este caminho. Muito obrigado, Padre Leonardo Pereira, Padre Leonardo Dalosto, pela reflexão. Nós tivemos também a presença do Oscar Elizalde Prada, que é consultor do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, estava falando conosco nos 2 primeiros blocos direto de Roma. Ele também é o diretor de comunicação do Conselho Episcopal da América Latina e do Caribe, né, o CELAM. O programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós agradecemos a você também pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima semana. Fique bem.